para mais um episódio do Habla Empreendedora. E você é a nossa convidada, o nosso convidado. Você sabia que, em média, uma pessoa perde 40 minutos procurando coisas, que 93% do impacto de uma mensagem não está nem no nosso verbal, e sim no não verbal, no tom de voz, na nossa imagem? Para falar sobre isso, eu trouxe aqui duas convidadas super especiais. A Sabrina Rosenetti. A Sabrina, ela esteve conosco na Rádio Nova FM, logo no comecinho do Habla Empreendedora. Gente, vocês sabiam que o Habla está fazendo 1 ano agora em julho? Legal. Passa rápido, né? E agora estamos aqui na sua TV, na Rede TV Paraná, todas as terças-feiras, às 20h30 e domingos ao meio-dia. Também hoje como convidada, Kesiane Soares. A Kesiane, ela é consultora de imagens. A Sabrina é personal organizer. Você já ouviu falar nessa função, nessa atividade? Elas vão contar tudinho pra gente, como ambientes organizados fazem a diferença, como uma imagem organizada faz a diferença. Sejam muito bem-vindas, Sabrina, Kesiane. É um prazer e uma honra ter vocês aqui comigo hoje em mais um programa do Habla Empreendedora, trazendo sempre muita informação, muito conhecimento para as pessoas telespectadoras, para quem está nos vendo e nos ouvindo. É um prazer ter vocês aqui. Legal, obrigada pelo convite. Boa tarde. Ô, Kesiane, deixa eu começar aqui com você a pergunta. Me conta uma coisa. Como começou na sua vida a ideia de trabalhar com consultoria de imagem? O que sabe, aquele momento que dá aquele start, assim, eu vou trabalhar com isso? Olha, a consultoria de imagem entrou na minha vida como meu processo de reconexão comigo mesma, né? Depois de maternidade, mudança de cidade, eu me vi um pouco desconectada do que quem eu era. Eu não conseguia mais nem me vestir para fazer atividades simples. Eu adotei o famoso legging com blusinha para cuidar das crianças. E o que não tem nada de errado, desde que isso não afete, né, a sua personalidade. Eu comecei a me ver perdida. Eu não gostava mais do que eu via no espelho. Aquilo começou a afetar, de certa forma, até a minha autoestima. E eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa. E foi quando eu falei, nossa, consultoria de imagem, né? Eu acho que é isso. Pesquisei, contratei uma profissional. E nesse mesmo tempo, eu já estava 3 anos exclusiva no meu maternar. Graças a Deus, eu pude dedicar um tempo exclusivo para as minhas filhas. Mas eu já comecei a não estar tão bem, aquela mãe que eu projetava ser, porque eu não estava bem comigo mesma. E aí, eu também comecei a pensar o que eu posso fazer numa dinâmica de transferência de trabalho do meu marido, a qual eu acompanhava. Pensava, nossa, começar numa empresa, eu vou ter que sair daqui 1 ano, porque tá acabando o nosso tempo aqui. E aí, quando eu contratei a profissional, ela começou a falar comigo enquanto eu cliente. Eu falei, é isso. Eu quero fazer isso por outras mulheres, para outras pessoas. E eu vi realmente assim um chamado mesmo. Que interessante, né? Muitas vezes a gente começa com a gente, né? A gente por uma inquietação. Exatamente. E você, Sabrina, como que começou o trabalho? Conta para nossa audiência o que é uma profissional, um personal organizer, o que faz pela gente? Oi, Roberta, é um prazer estar aqui para começar, né? Uma alegria estar aqui com vocês, suas maravilhosas. Então, na verdade, a organização, quando fala um personal organizer, a pessoa foca só no closet, acha que é uma pessoa que só organiza roupa. Na verdade, a personal organizer, ela tá para ajudar a usar o espaço com inteligência. Então, a gente otimiza os espaços, trabalha com setor e categoria para o dia a dia da pessoa, da mulher, do homem ou da família funcionar melhor. Como você falou, as pessoas perdem muito tempo procurando os itens. E você contratar uma personal, você não vai mais procurar, você vai saber aonde está o seu item, então você não vai perder tempo, porque tempo hoje em dia é dinheiro. Com toda certeza. O Kesi, a gente estava falando aqui, né? Até citei aqui um estudo. Como que você acha, né, que a gente pode ter uma imagem impactante
bastante, mesmo antes da fala. A Sabrina chegou e falou assim, Roberta, você tá bem melhor do que antes, né? Assim, a gente se conheceu quando o Habla estava começando. E eu comecei a fazer uns estudos. E a gente nem tinha se falado. E ela falou, olha, tua imagem tá melhor. Que bom, olha aí, Sandra Meira, tá dando resultado. E aí, me conta. Eu acho que é assim, Roberta, eu falo, na vida adulta a gente não faz só o que a gente quer, a gente precisa fazer o que precisa ser feito. E quando a gente tem um pouco mais de controle, o que a gente quer atingir, a gente consegue direcionar e canalizar nossas energias. Então, se eu quero passar mais credibilidade, se eu quero passar mais segurança, se eu quero trazer mais proximidade, quais signos visuais eu consigo usar a meu favor? Porque a gente comunica todo dia, a gente querendo ou não, a gente comunica, né? Uma analogia muito simples que eu falo, se a gente vai ao mercado comprar leite, comprar um leite condensado, se a gente vê a caixinha de leite amassada, a gente não pega. E é muito louco isso, porque o conteúdo que está lá dentro não alterou em nada. O leite continua sendo leite mesmo com a caixinha amassada. E a gente faz isso diariamente em coisas que a gente entende que são fúteis, mas as pessoas fazem isso conosco. E a gente faz com as pessoas também, né? Nós somos impactados por ambientes que a gente entra. Então, quando a gente quer mudar, a gente primeiro precisa entender, olhar a nossa essência, não é sobre criar um personagem, sabe? Eu falo assim, muitas vezes a pessoa quer criar um personagem, quer parecer com alguém. Não, você tem que parecer a sua melhor versão mesmo, não é papo de coach, mas realmente você tem que se encontrar na sua melhor versão, né? E alinhado com o teu objetivo, com o teu estilo de vida, porque nós somos seres únicos, né? Então, às vezes, o que funciona para mim pode não funcionar para Sabrina e vice-versa. A dinâmica da atividade dela requer um certo tipo de conforto, né? Que, às vezes, a minha dinâmica não precisa de tanto. Então, primeiro é entender o que eu quero passar, quais são os meus objetivos e fazer esses ajustes imagéticos mesmo por meio do vestir. Eu acho que tudo passa pela autenticidade, Muito. né, Kesiane? Ô, Sabrina, me conta uma coisa. E com relação à desorganização, como que você vê que isso impacta o dia a dia principalmente da mulher empreendedora, né? A mulher, ela assume tantos papéis na vida, como disse a Kesiane, né? O maternar, o mulher de negócios, a filha, a esposa, enfim, né? Como que a desorganização pode impactar no dia a dia da mulher? Todo esse conteúdo que a gente está trazendo hoje é muito importante. Então, eu trouxe vários estudos aqui para a gente conseguir aprender melhor juntas hoje por que abala tanto a desorganização. A desorganização, ela consome o tempo que a gente está conversando aqui sobre isso. E hoje em dia, né, quem empreende tempo é dinheiro, é foco, é equilíbrio emocional. Quando o ambiente está desorganizado, a mente também fica desorganizada. Totalmente. Verdade. E até a pandemia trouxe muito isso, que as pessoas ficaram muito ansiosas, teve muita gente com depressão. E quando a gente está num ambiente desorganizado, o que acontece? A gente toma decisões erradas. Perde a produtividade também, porque aquele ambiente se torna pesado, né? E quando você está num ambiente pesado, você não consegue imaginar não, né? Ter clareza nas decisões, nas tomadas de decisões. Muitos estudos, eles trazem essa questão mesmo. Se você quer começar a organizar os seus negócios, as suas coisas, comece organizando a sua casa, o seu quarto, né? Até as pessoas têm um sentimento de não dar conta. Eu não estou conseguindo dar conta. E isso as mulheres acho que são as mais afetadas. Porque elas têm tem família, tem o trabalho fora, né? Então isso afeta muito. E quando está organizado, a gente consegue trazer ritmo, trazer leveza e clareza para o dia a dia. E o que você tem percebido, Kesiane, de erro, assim, o erro ou dificuldade quando a cliente te procura, né? Assim, quais os erros que ela comete na construção da sua imagem? Olha, eu acho que assim, a gente está muito condicionado a querer construir algo que já deu certo, né? O que deu certo para você pode não dar certo para mim. A consultoria de imagem é extremamente personalizada. É aquilo que eu falei, a gente leva em consideração alguns pilares. A sua atividade, que tá tudo bem, né? Num trabalho fora, então é um ponto a ser considerado, né? E aí a gente tem, assim, às vezes a fórmula de sucesso. Eu vou usar um blazer, uma alfaiataria e isso vai dar certo. Não, não necessariamente. E não é para todo mundo, Não é para todo mundo, né? Pode ver mesmo, um personal trainer vai falar que todo mundo tem que ter um blazer. Não vai funcionar para a rotina dele, né? Então, eu acho que as pessoas pecam nisso em querer fórmulas muito prontas, né? Usar os famosos IAs, que são muito bons. Eu acho que são ferramentas que, quando bem usadas, dão
dão direcionamento, mas a gente olhar com esse olhar com mais carinho também, né? Nós, mulheres, temos uma facilidade de nos autodepreciarmos, né? Eu tô feia, eu tô acima do meu peso. E a gente tem que vestir aquele corpo daquele momento de vida, né? A vida é sobre hoje, não é sobre o que já passou. Então a gente fica preso, antes de eu ter filho, meu corpo era isso, aí eu não consigo focar e me organizar para o que eu quero, eu não consigo projetar. Então, às vezes, a gente ter esse acompanhamento profissional ajuda a gente voltar a aterrar, né? Ver o que está hoje, claro, olhando para o futuro, que é os meus objetivos, e tirando esse fator de comparação. As redes sociais trazem muito isso pra gente, Roberta, essa ansiedade. A gente costuma comparar o nosso back-office, né? O que a gente tá lá de roupão em casa, com a maravilhosa que tá passeando em Paris, em algum lugar, né? E ela tem os desafios dela também. Então, é isso, é se acolher mais, se olhar com mais cuidado, mas sim, ter as rédeas da nossa vida. Como eu já falei, a gente é adulto, precisa fazer o que tem que ser feito, né? E esse acompanhamento profissional facilita. Sabe uma coisa que eu percebo, assim, a gente muitas vezes fica muito apegado ao passado. Muito. Então, aquela roupa que eu usava e hoje não cabe. Quando eu emagrecer, eu uso de volta. E eu acabei... eu mesma percebendo em mim esse padrão, muitas vezes, de ficar presa a um passado que não vai voltar, né? E aí, a partir, eu acho que desse entendimento, eu comecei a me empoderar da mulher que eu sou hoje. Também com a sua beleza, uma beleza mais madura, uma beleza diferente do que eu tinha aos 20 e poucos anos. E a partir disso, eu comecei a desapegar. A gente vai falar mais sobre isso nos próximos blocos, Keziane. Sabrina, com base nisso que a gente está falando, né? E até trazendo esse gancho, às vezes a gente se depara assim, com ambientes caóticos, porque a gente fica acumulando coisas que a gente não quer desapegar. Por onde começar? Me conta. Conta pra gente. Quando tudo parecer demais e estiver sobrecarregado, o segredo é começar pelo pequeno. Então, às vezes as pessoas querem começar a fazer tudo. Eu quero organizar tudo. Então, você vai tirar tudo e você vai ficar desesperada, vai dar uma agonia e você não vai conseguir. Então, você começa pelo que te incomoda. O que está incomodando? É o cabideiro que está carregado. Vamos tirar um pouco de roupa. Aí que entra também o auxílio da Keziane, que ela vai te ajudar a tirar as peças certas. Às vezes você vai tirar a peça errada e vai manter a peça... vai tirar a peça certa e vai manter a errada. Então, a profissão dela ajuda muito nisso também. A organização não precisa ser perfeita, ela precisa ser funcional. Ela precisa funcionar para o teu dia a dia. Não adianta colocar um monte de organizador. Às vezes tem clientes que elas compraram organizador antes e aquilo lá não funcionou para elas. Então, foi um gasto que não precisaria. E à medida que você começa, você sente uma transformação interna. Então, você vai fazer uma gaveta hoje. Amanhã você vai falar, que legal, aqui eu encontrei bem mais rápido nessa gaveta. Então, vai fazendo por cômodos. Pega um cômodo por semana. Vai fazendo aos poucos. Não abraça tudo de uma vez só. Nossa, dica de ouro essa. Dica de ouro. Porque às vezes a gente olha e fala assim, caramba... por onde eu começo? Então, é do pequeno que se começa. Isso mesmo, é um passo de cada vez. Gente, vocês estão gostando desse papo? Eu tô amando. Tem muito mais no próximo bloco. Não sai daí, é rapidinho. Já voltamos com a Sabrina e com a Keziane, trazendo aqui um show de conhecimento, de informação sobre imagem, organização. Até mais. Voltamos! Falei que ia ser rapidinho. Estamos aqui com a Sabrina Roseneite. A Sabrina, ela é personal organizer e ela é fundadora da Sabrina Otimiza. Estamos também com a Keziane Soares, ela que é consultora de imagem e estilo, ela é especialista em posicionamento visual feminino e presença empreendedora aqui no Paraná. Gente, o episódio tá muito legal. Eu tava aqui recapitulando o nosso primeiro bloco, né? Já quanta informação foi entregue já no primeiro bloco. E estamos aqui no segundo bloco, dando continuidade a esse papo maravilhoso. Hoje o assunto é organização e imagem. O Kezi, aproveitando aqui, né? Vamos voltar a falar, a dar andamento aqui do que a gente falou no primeiro bloco. Legal. Sobre a questão de
identidade, né, e posicionamento. O que eu percebo? Eu acho que a gente já falou um pouquinho, você falou no primeiro bloco, às vezes a gente vai seguindo modismos, né? Coisas que não são pra mim. Mas isso aqui tá na moda, deixa eu usar. E não é assim, né? Eu acho que é uma coisa assim, da gente se entender, o autoconhecimento, se entender o que é bom, pedir ajuda da Kesiane. Isso. Mas assim, como se posicionar, né? Usando a imagem, como que a gente consegue se organizar dentro disso? Que às vezes a gente não consegue, né? Ter uma consultora de imagem. Dá uma dica pra gente. Olha, a gente não precisa, de jeito nenhum, abrir mão da nossa essência, né? Mas também não dá para se distanciar dos valores da marca que a gente representa, né? Da empresa, ou no caso aqui, empreendedoras, né? O que é o seu negócio? Então, as duas coisas têm que estar um pouco mais conectadas para gerar coerência. Traduzindo isso, trazendo de uma forma muito... Eu adoro fazer analogias. É como se fosse um vegano fazendo propaganda de uma churrascaria. Não conecta. Então, quando você está representando a sua marca, representando o seu negócio, a sua imagem tem que entregar aquilo, né? Um dono de salão de beleza. A gente espera o quê? Salão de beleza. Espera ver algo belo. Então, as coisas organizadas visualmente também, né? E é isso que você falou, não ficar muito à mercê do modismo. Eu sempre falo, mais uma vez falando de analogia, não é porque a gente achou bonito o que nos representa. A gente tem que saber diferenciar essas duas coisas. Eu tenho até um conteúdo no meu Instagram que eu faço uma analogia ao Palácio de Versalhes, né? Aquele castelo belíssimo na França. Eu particularmente acho lindo, mas eu não decoraria a minha casa como o Palácio de Versalhes. Então, não é porque eu acho bonito que é pra mim. Então, quando a gente passa esses valores, a gente fica muito mais verdadeiro. Então, isso gera conexão e isso reverbera positivamente no nosso profissional, né? Então, acho que é bem... Gente, que comunicação dessa mulher, né? Eu fico pensando que a imagem, ela também passa pela comunicação verbal, né? Sim. A gente já vai falar mais sobre isso. Tá bom. Sabrina, eu quero que você traga uma dica pra gente. Uma técnica rápida para quem precisa melhorar o seu foco, a sua produtividade. Muitas vezes a gente, né, trabalha agora na pandemia, que a gente presenciou, né, muitas pessoas indo para o home office, hoje de forma híbrida, até mesmo nas posições de trabalho, nas organizações. Como usar o ambiente para melhorar a nossa produtividade e o foco? Então, vamos lá. Uma técnica simples e poderosa é o bloco do tempo mais o espaço organizado. Antes de começar uma tarefa, você limpa a área de trabalho e tira aquilo que te distrai. Deixe só o necessário, tipo aqui na mesa, não deixar muitos itens, senão você fica se distraindo, às vezes você tá pensando em algo, você olha, ali tem aquela coisa que tá me incomodando, aquela bagunça, ambiente muito carregado, tira o que distrai, deixe só o necessário, depois defina um bloco de 25 a 50 minutos só naquela atividade, sem celular, sem multitarefa. Hoje o pessoal acorda já de manhã, já mexe no celular, então eu acho que falta foco, a gente tem que colocar foco. Eu vou levantar e eu vou ficar tanto tempo naquela tarefa, naquela atividade, vou já levantar, já vou organizar a minha cama. No home office, já vai organizar a mesa, os materiais ali de papelaria, né? O papel tá já separado, as canetas, caderno, tudo que você utiliza no home office, no escritório, já estar separado com as caixinhas. Então, sem o celular tem que dar uma pausa na nossa vida. Esse combo entre ambiente organizado e o tempo controlado dá foco na hora e aumenta muito a produtividade. Eu vejo uma coisa... Muitas pessoas usam, né, o quarto como ambiente de home office hoje. Nem todo mundo tem o privilégio, às vezes, de ter espaços que são separados para você trabalhar e para você... Você tem alguma dica de organização para quarto, para usar quarto como também com ambiente de home office, Sabrina? Sim, eu já vim pensando para ajudar o pessoal com isso. Então, dentro da sua casa, você vai definir um espaço, né? Às vezes a pessoa não tem uma mesa, uma sala separada. Se for no quarto, você vai definir um cantinho, mesmo que seja ou na sala ou no quarto. Daí você investe numa organização visual, que é manter só o essencial. Daí você pode ter uma mesinha, uma escrivaninha, você pode usar caixas, você pode usar nichos, murais ou gaveteiros para os materiais e deixar tudo à mão. Tem gaveteirinho, né, de pezinho que você pode pôr no chão e separar ali uma gavetinha só para folha de sulfite, o papel que você utiliza, canetas, as pastas, os cadernos, os arquivos, e sempre deixar tudo à mão com mais lógica. O espaço organizado vai melhorar a tua
tua concentração. E evitar distrações, né? Então, no quarto ali, separa um cantinho, não deixa perfume, maquiagem ou roupa em cima. Tem que ser um cantinho que esteja bem clean pra você, sem estar sobrecarregado. Ô, Kisiane, aproveitando aqui essa deixa da Sabrina, Tá. eu quero que você traga um projeto que você ajudou alguma mulher a se empoderar, que diferença fez na vida dela. Me conta. Você Eu lembra de tenho. algum? Ai, tenho vários. Bom, eu sou apaixonada por todos os processos que eu vivi, tá? Eu de verdade, eu saio muito transbordada, eu me conecto muito. Foi até uma escolha nichar mesmo para mulheres, né? Eu recebo muito recém-mães, né? Que tá se redescobrindo nesse novo corpo. Esse até não era o caso de uma recém-mãe, mas era uma mulher e ela estava com a autoestima muito abalada, onde as roupas não... Ela colocava todo o problema no corpo dela, né? E a gente, como eu já falei, a gente tem esse péssimo hábito de nos autodepreciarmos. E a gente tem que entender que as roupas, ela tem uma modelagem mais padrão, porém, a gente tem que entender as proporções do nosso corpo, né? Muitas vezes eu tenho mais tronco do que perna. A Sabrina pode ter diferente, daí eu amo a calça super alta, e aí se eu tenho, por exemplo, no caso, muita perna, eu coloco essa calça e isso vai deixar esse espaço aqui menor, então vai deixar desproporcional. Então, o que nela a gente fez? A gente entendeu as proporções do corpo dela, entendeu quais modelagens abraçavam melhor as curvas do corpo dela. Sim. E aí, ela estava comprando muito, ela tinha muita roupa. Então, ter muita não quer dizer que são peças de sucesso, que são peças que funcionem. Aliás, a gente tem um péssimo hábito, né, de canalizar uma fome emocional para o poder de compra. Então, eu compro para saciar algo que não é a minha necessidade por roupa, né? Tanto que um dos maiores, eu não sei se vai ter essa pergunta, mas uma das coisas que a gente costuma falar, qual que é um indicativo de que eu tô precisando de ajuda? Eu abrir meu guarda-roupa cheio de coisa e não ter roupa para usar. É isso que eu ia falar. É aquela coisa, sinal. olha assim, caramba, eu tô sem roupa. E aí, tô sem sapato. E você olha, tem um Nem monte tem de lugar roupa, mais. Não tem nem Porque lugar você mais, faz tá compras saindo. descoordenadas, compras sem propósito, né? Então, voltando para o caso fático da minha cliente, a gente fez essa avaliação de proporção corporal, silhueta, entendemos o estilo e aí, junto com o objetivo dela, fizemos também coloração. Enfim, ela passou por uma etapa completa. Fizemos uma parte de compras também, que são compras... Né? Comprar, gente, assertivas. Estratégicas, que vão amarrar com o que ela já tem, ou que vão trazer alguma imagem que estava tendo falta ali. E assim, ela teve promoção no trabalho. Uau. Ela arranjou um amor, um namorado. A gente não precisa, né? A gente não depende do outro para ser feliz. Mas era algo que incomodava para ela, né? Então, essa mudança... E aí, ela foi pra academia. E aí, tudo. E com isso, ela teve perda de peso, né? Não era, de fato, o objetivo central, mas uma coisa começou a impactar a outra. A mulher vai se empoderando, né? E aí, nunca mais para. Uma mulher segura de si é uma revolução. Então, é realmente interessante. A mulher vai se empoderando. E é incrível, né? Como, às vezes, um detalhe muda. Quero aproveitar para falar... Porque eu comecei a usar a Gevanzo, as joias da Gevanzo. E assim, é um detalhe. E ela falava assim, o meu objetivo com joias... Quando a primeira vez que ela veio com joias é empoderar as mulheres. Legal. E aí eu ficava pensando, mas como? Né? Como elevar a autoestima só com joias? E aí eu comecei a usar. E realmente, dá aquele up, dá aquela mexida. Porque uma pessoa, ai, que lindo, já te elogia. Volta a falar, a gente não precisa dessa validação, mas ao mesmo tempo é gostoso. A gente vê que tá, olha que legal, hoje eu me uma arrumei. diferença, um acessório. Eu mando muito pra ela, eu já fiz o trabalho dela na minha vida e foi um divisor de água. E ela, na parte de compra assertiva, ela só vai fazer você comprar se for necessário e a peça que for necessária. Então, ela ajuda muito. Eu amei o trabalho realmente, dela. A Sabrina tá linda. Tá linda. A gente gravou, né, no ano... comecinho do Habla, né? Foi um divisor, assim. É uma Sabrina antes, uma Sabrina depois, tá? Muito linda. Tá já era, né? Já Mas agora era. tá mais linda disso. ainda. Ela me ajudou muito. Ela foi na minha casa, a gente fez o closet. A gente fez o closet clearing, que é realmente eliminar ruído, não é? Eu brinco assim, é como se fosse o esquadrão da moda, só que com muito mais carinho, não é assim? A gente não joga tudo fora, mas a gente realmente avalia o que faz sentido permanecer. Sim, ela faz um estudo com você, então ela te ajuda a você encontrar o seu estilo e ver o que vai ser bom pra você, pra sua rotina de profissional e dia a dia, então é bem bacana. Ô, Sabrina,
E com relação e o contrário, né? O que muda para a mulher depois que os espaços eles começam a conversar com os objetivos dela? Porque assim, né? Eu assisto às vezes aqueles programas dos acumuladores, né? Então, eu percebo que muitas vezes tem, né? Aquela questão que é mais psicológica, emocional. E às vezes é só falta de tempo mesmo, de não gostar de organizar. E aí entra muito o seu trabalho também, né, Sabrina? Sim, muda tudo, na verdade. Tem muito preconceito quando eu falo com pessoas conhecidas, porque eles acham que eu acho que você é bagunceira. Se eu conheço você, eu chego, vamos lá fazer uma organização. Mas eu não sou desorganizado. Não é que eu chego e falo pra pessoa, né, que ela é bagunceira. O tempo, não tem tempo. E quando você tem tempo livre, você vai priorizar o quê? A tua família, você vai querer fazer uma atividade diferente, você vai querer cuidar de você. Você não vai querer, agora eu vou arrumar a minha casa. Não. Então, hoje em dia, a gente vive numa comunidade que é equipe, várias empreendedoras. Cada uma tem o seu ramo. Então, a gente tá aqui pra se ajudar. Ela vai lá me ajudar a montar meu look. Eu não faço tudo sozinha, né? Eu vou lá ajudar você a organizar, usar melhor o espaço. Quando o ambiente reflete seus objetivos, ele se transforma em um aliado. Você acorda e sabe onde estão as coisas, tem clareza do que fazer. E isso tira o peso da sobrecarga do dia a dia. Eu não sei nem por onde começar, que é aquela questão. Eu acho assim, né? Também uma pessoa que estudou para aquilo, né? Que faz toda a diferença. Eu até posso organizar. Né? Até posso organizar o meu guarda-roupa. Até posso organizar minha cozinha. Tem gente que se sente ofendida até quando alguém fala, vamos fazer uma organização. A gente entra em contato, né? Porque elas falam, eu sei organizar, mas a gente não tá querendo dizer que as pessoas não sabem, mas a gente vai lá ajudar para você ter um tempo livre, você vai chegar, imagina que delícia, né? Chegar e não existe nada tão bom que não possa melhorar, né? E eu até falo, eu sempre fui uma pessoa super desapegada, assim, super tranquila, não sou apegada às minhas coisas, mas a Sabrina também organizou meu lar. E assim, ela tirava coisas e coisas que eu falei, não é possível, acho que tá tudo isso, né? A gente tira tudo. Porque você liga um piloto automático ali, então assim, é legal ver alguém com outro olhar e outra. Eu acho que muito legal também, por mais que assim, eu sou uma pessoa organizada, mas às vezes a gente não tem a expertise de entender o melhor lugar para as coisas, né? O tamanho da roupa. Gente, por que a roupa tem que ficar amassando? Traz para esse outro cabide, né? Então ela faz isso todo dia, ela é especialista, né? As dobras, então... E eu vou falar mais. Se quer saber se você realmente tá organizando bem, faz uma mudança na sua casa. Ou no seu quarto, ou no seu... Você vai ver. É muita coisa que a gente guarda. Elas falam, nossa, eu não tinha tudo isso. Gente, muito bom esse papo, né? Eu tô amando. A gente tá indo agora pro intervalo rapidinho. Você vai ficar com autoestima em foco com a Giovana Vanzo. Já falei da Gevanzo hoje, né? Com essas joias que me deixam mais empoderada. 7 banhos de ouro. Não tenho mais inflamação na minha orelha, que eu não podia mais usar semi-joias. Gevanzo Joias. Próximo bloco, mais Sabrina, mais Kesiane pra você. Volto já. Olá, eu sou Giovana Vanzo e a partir de agora, Autoestima em Foco também está na TV. Nos encontramos 2 vezes por semana, toda terça-feira às 8h30 da noite e domingo ao meio-dia, aqui na Rede TV, no quadro especial do programa Habla Empreendedora. Serão pílulas semanais de estímulo ao autoconhecimento, autoestima e orgulho do seu lado feminino. Agora, além de ouvir, você pode sentir, refletir e se inspirar com cada episódio na tela. Existe dentro de cada mulher uma força silenciosa, um sussurro ancestral que chama pelo retorno à sua natureza verdadeira. Clarissa Pinkola Estés, no livro Mulheres que Correm com os Lobos, chama essa essência de mulher selvagem. Não selvagem no sentido bruto, mas selvagem como quem é livre, que sente com profundidade, que não se molda, floresce. Esta mulher foi domesticada ao longo do tempo.
reprimida por papéis, silenciada por padrões, aprisionadas por exigências que não as representam. Mas ela continua viva e se manifesta nos momentos em que você se ouve. Quando dança sem pensar, quando escolhe com o corpo, quando diz não com firmeza e sim com verdade. A mulher selvagem não quer perfeição, ela quer presença, ela quer verdade, ela quer retorno ao instinto. Hoje te convido a lembrar de quem você era antes do mundo te dizer quem deveria ser, a ouvir a voz da sua alma, a intuição que pulsa no ventre, e a permitir que essa mulher volte, não como rebeldia, mas como reconexão. A mulher selvagem não é uma versão idealizada. Ela é você, inteira, viva, corajosa. E ela está esperando o seu chamado. Esse foi o programa Autoestima em Foco e eu sou Giovana Vanzo. Se você gostou desse conteúdo e quer saber mais, acesse @gvanzojoias no Instagram. Te espero lá. Você assistiu Giovana Vanzo com o momento Autoestima em Foco, ela que traz dicas valiosas de empoderamento, de autoestima, de alto amor. Um beijo para você, Giovana. É uma alegria sempre ter você aqui comigo no programa Habla Empreendedora. E a gente está aqui conversando com a Sabrina e com a Kesiane. Sabrina, que é personal organizer, Kesiane, que é consultora de imagem, estrategista de imagem feminina. E nós estamos aqui num bate-papo muito legal, com muito conhecimento e muita inspiração. Se você perdeu alguma coisa desse papo, vai lá no YouTube da Rede TV Paraná. Todos os episódios do Habla Empreendedora estão lá. A gente está gravando, eu acho que nós estamos no 10º ou 11º episódio já, gente. Que alegria, né? Começamos em maio e estamos aqui trazendo tanta gente, tantas mulheres empoderadas, maravilhosas, com tanto conhecimento. É uma alegria e eu não posso deixar de agradecer você que está nos ouvindo, que está nos vendo em tantos canais disponíveis do Habla Empreendedora, na Rede TV, na Habla FM, na Nova FM, no Spotify, no YouTube, enfim, né? Tem tanto lugar para ver o Habla Empreendedor, então não é desculpa. Tá gostando desse papo? Já faz o seu print de tela ou já grava uma imagem aí da sua televisão, marca o Habla Empreendedora, coloca o que você está mais gostando, a melhor frase, o melhor comentário, vai concorrer a um kit Habla Empreendedora com mochila, garrafa térmica, guarda-chuva, planner, caneta, enfim, baita de um kit lindo. Então, corre lá. O Kesiane, vamos voltar aqui para o nosso papo maravilhoso, Sabrina. Para quem quer melhorar a imagem pessoal, né? Por onde começar sem precisar gastar rios de dinheiro? Que forma, a gente está falando, né, de peças coringa, que forma a gente encontra para trabalhar estrategicamente a nossa imagem? Legal. Olha, sabe que a maioria das vezes nós, né, as clientes têm um grande potencial no próprio guarda-roupa, tá? Então, às vezes a pessoa acha que tem que sair e comprar muita coisa. Não. Primeiro passo é primeiro enxergar o que você já tem. Né? E aí, tô sentindo falta de tal peça. Puxa, ou minha bota não tá numa situação mais legal, tá meio velhinha, meio batida. E anota. Anota o que você precisa, o que tá faltando. Porque quando você conseguir separar o dinheiro para aquilo, você faz a compra guiada. Mas primeiro explora o que você já tem dentro do seu guarda-roupa. Teste outras combinações. Gente, não tem nada de certo, não tem nada de errado. Pode ser que às vezes aquela calça que você nem imaginou vai funcionar super bem com aquela outra blusa, né? E não deu certo, troca e põe outra, né? Não tem... A gente tem que se vestir todo dia. Olha, a gente tem no mínimo 365 oportunidades, né? E a gente acaba se prendendo a usar sempre a mesma roupa. Então, a gente já tem normalmente um repertório enorme. Então, olha primeiro, faça um detox do seu closet e elimina o que não faz mais sentido para você, sabe? Ou guarda numa caixa de memórias, né? A Sabrina propõe isso quando ela vai fazer a organização. Então, tira ali e coloca algo
separa dali, porque o teu guarda-roupa, ele é teu melhor amigo. Tem que estar lá as coisas que te servem. Não te servem só no sentido de caber. Elas estão ali para te servir. Então, assim, tira dali. Eu tenho esse vestido que eu fui pedida em casamento pro meu marido há 15 anos atrás. Gente, lembrança, né? é uma lembrança legal. Não precisa jogar. Você precisa doar, né? Muito legal. Eu sou super a favor do movimento, aliás, de doar, de desapegar. Mas eu quero dizer, tira ele dali. Ali tem que estar as roupas que funcionam pro seu dia a dia. Dia a dia. Mas primeiro, observe, teste novas possibilidades e anote. A hora que você puder sair para comprar, você compra direcionado e não se distraia. É muito fácil se distrair nas sales da vida. Não se distraia, porque você vai acabar voltando com um monte de peça, aliás, muita peça de repetição. Normalmente a gente tem uma tendência a comprar o que a gente já tem, só mudando a cor, o botão era aqui, eu comprei esse, tem aqui. E aí a gente tá sempre achando que mas é a mesma coisa, mesmo look, parece que eu não mudei de roupa. Sim, muitas vezes não parece, porque a gente tem essa mania de comprar peças de repetição. Ô, Sabrina, que história é essa da caixinha de memórias? Adorei essa ideia, hein? É que a gente toma muito cuidado com os clientes para não descartar algo assim como se não fosse nada. Às vezes aquela peça é especial e tem uma história. Então a gente não pode desapegar de tudo. Pra gente não é nada, mas para aquela pessoa tem uma história. Valor de emocional. alguém especial que já se foi ou partiu. E a pessoa, igual uma vez tinha uma blusa de lã, de fio. Eu não sabia, mas a gente sempre conversa antes. Ainda bem que, né, eu sou bem treinada, me especializei e eu converso melhor com a pessoa. Daí eu fui perguntar sobre aquela peça, se era da pessoa, né? E daí era do pai. E ela usava nela, então a gente manteve. Ou se é só uma lembrança que ela não vai usar, a pessoa não vai usar, a gente vai armazenar numa caixa com todo carinho e cuidado. Pra quê? Pra que as traças não comam, não estraguem. Porque uma cliente minha tinha um chapéu que ela trouxe da Europa, de fora, de tecido. E quando a gente foi pegar pra guardar e limpar o espaço, tava todo comido de traça. Ai, que dó. Então, tava todo furado. Então, não tem mais como utilizar aquilo lá. Não tem mais salvação, né? Então, a gente armazena com cuidado todos os itens. Tanto roupa, como papelaria também, álbum de fotos. Qualquer item. Até teve uma cliente que tinha uma tesoura, que era do pai. Ela não queria descartar. Então, Lembrança escolar, né? Lembrança escolar. Ela falou, você vai guardar tudo? Deu, mas se elas fizerem. A gente tenta sempre tirar um pouquinho, deixar o menos pra guardar. Mas a gente armazena com todo amor e carinho. É uma história. E assim, se você puder dar uma dica, assim, de um investimento simples que uma pessoa pode fazer para melhorar o dia a dia do seu ambiente, para melhorar a sua organização. O pessoal pergunta muito essas dicas. E o que ajuda e funciona muito são caixas organizadoras, transparente de preferência, para que você saiba o que tem dentro. Se você compra escuro, você não vê o que tem. Se bem que a gente identifica, né? A gente coloca etiquetas falando o que tem em cada caixa. Mas a caixa já vai separar material, igual na minha casa. Vou dar o exemplo da minha casa. Eu separo material reciclável para fazer trabalhos, porque eu ainda tenho filhos que fazem trabalhos. Então, eu só guardo material reciclável que caiba naquela caixa. Daí, se não cabe, a gente já descarta, né? Lembranças, a minha filha guarda as bonequinhas, as Barbies. Então, a gente fez uma caixinha, a gente guardou alguns itens que ela tinha ciúmes, né? Que é uma memória afetiva e a gente guarda aquilo. Então, a caixa organizadora vai te ajudar muito a você organizar álbum de fotos, revista para recorte. Então, os organizadores estão para ajudar. E para categorizar também, né? Quando você foi lá em casa, as meninas também tem muita coisa, então tinha quebra-cabeça em vários lugares. Então, a partir do momento que coloca tudo junto, tá tudo ali. Então, a gente puxa a caixa de quebra-cabeça, caixa de Lego, caixa de tinta guache. A gente separa. Nossa, jogos. Uma dica maravilhosa essa da caixinha transparente, porque a gente não se toca. É organizadora, deixa eu comprar e... Até nos alimentos você pode usar, não caixa, daí são cestinhas. As caixas e as cestinhas são duas opções. Nos alimentos você vai separar o que é farinha, o que é grão, o que é do café da manhã. Daí você, até quando vai no mercado, você já sabe o que precisa comprar, o que tá faltando, o que não tá. Genial, adorei essa dica. E dica também, vou pedir para você, Kesiane, de peça coringa. O que não pode faltar? A gente tá falando aí de autenticidade, de modismos, mas assim, qual a peça ou as peças que assim não podem faltar, e aí é coringa mesmo. Tá. Olha, eu gosto muito e eu acho que funciona em muitos ambientes a boa e velha calça jeans, com uma lavagem sem ser destonada, sem rasgos, porque daí ela consegue transitar para diversas ocasiões, né? Se ela já tá muito estilizada, vai ficar um pouco mais limitado. Então pensa numa calça jeans, se eu puser com um tênis, eu vou para um tipo de ambiente, um tipo de ocasião. Se eu já colocar um salto, eu consigo transitar para outro. Outra
outra peça que funciona muito é blazer, né? Por mais que eu falei que sim, não é para todo mundo, não é todo mundo que vai gostar, mas às vezes é o blazer que tá na modelagem que não favorece tanto, por isso que você não gosta. Então tem gente que vai um blazer mais curto, porque quer uma marcação de cintura, ou quer mais compridinho para dar uma disfarçada no quadril. Então essas coisas, mas o blazer em si é uma peça muito versátil. Dá para usar só jogado sobre os ombros, colete também, que é o blazer sem manga, né? Então, assim, eu acho que ter uma boa calça jeans com uma lavagem sem uma lavagem destonada e uma terceira peça como o blazer ou o colete, dá para você fazer sobreposição, dá para você usar em climas diferentes. Essa que você tá usando, me conta, é colete ou é blazer? Não, esse aqui é um colete. Gente, olha que eu coloquei um espetacular. tule por baixo, porque é uma peça que aí realmente eu gosto muito do tule. Você consegue construir camadas, né? E aqui, quando eu tiver mais calor, eu consigo usar o colete sozinho. Poderia adiciono um casaco, ainda fico mais quentinha. Então, exercitar mesmo a criatividade, como eu falei. Ir testando. Não tem certo, não tem errado. Tem o que funciona pra você. E a gente vai ficando mais corajosa, assim. Conforme a gente vai testando, a gente vai ficando mais corajosa. Ela agora, ela já manda prontos os looks, né? Às vezes a gente só valida mesmo. Você quer dica, né? Dica. Eu sei que você quer. Então, você vai seguir a Sabrina Otimiza. Lá tem tantos trabalhos maravilhosos que a Sabrina faz, tem feito. Eu fico assim... Eu fico encantada cada vez que eu entro lá no Sabrina Otimiza. Vai lá. A Sabrina traz várias dicas. Vai lá também. Qual que é o seu Instagram, Kesiane? Meu Instagram é Kesiane_Soares. O nome é um pouquinho diferente, mas... Ah, mas tá aqui em algum lugar da tela, vai estar o arroba da Kesiane. Corre lá também, a Kesiane traz várias dicas sobre imagem e estilo. Então, dicas você vai ter lá no Instagram diversas. Aqui é só uma degustação desse trabalho maravilhoso que tanto a Sabrina quanto a Kesiane faz em prol de nós, mulheres empreendedoras. Eu queria entender, assim, de vocês, né? Assim, o que vocês têm percebido, no seu caso, Kesiane, eu tô percebendo, assim, uma tendência à volta da calça capri. Tanto no verão, agora no inverno também com bota, enfim. O que você me diz das tendências, hein? Olha, as tendências, eu não posso falar mal da moda, eu vivo da moda, eu gosto da moda, eu acho que como a gente surfa a onda da moda é o que muda todo o contexto, né? Costumo dizer assim, que a gente não tem nossa playlist de música preferida. Não é porque saiu uma música nova que eu vou mudar o meu gosto por música. Pra moda é a mesma coisa, né? É uma loucura como que a gente não consegue se posicionar, porque a gente tem que pertencer a algum grupo em algum lugar, né? Então, assim, as tendências é legal, a gente ir olhar, experimentar, ver se faz sentido pra mim, né? Recentemente a gente teve aí o boho chique, né? A tendência boho chique. Não é pra todo mundo, não é todo mundo. Boho chique, aquela coisa mais... É super feminino, muito babado, aqueles cintos de moeda, né? Que tem uma coisa meio hippie, né? Então, assim, foi um boom. Você entra nas lojas, só se encontrava aquilo. Mas tem gente que fica muito caricato, que não faz sentido pra vida da pessoa. Então, é isso. Você observa a moda, né? Ela tem todo um comportamento, é cíclico também a moda. Calça capri, que você falou, ela já foi super hype, né? Ela já foi super moda há um tempo, aí ficou super demodê, né? E agora volta de novo, né? Isso é uma questão de comportamento de consumo, questão realmente de mercado mesmo, para fazer venda, né? Porque a gente acaba consumindo, então a indústria quer esse movimento mesmo. Mas sim, dá para trazer, dá para usar calça capri no verão, no inverno, né? Aliás, eu sou muito a favor de peça que transita o ano inteiro. Eu acho que tirando casaco de lã mesmo, que é muito específico de inverno, eu gosto de brincar e trazer minhas roupas de verão para o inverno com sobreposições, mas é isso, é entender, olhar para a moda e ver qual, de repente, a leitura. Você não precisa fazer uma cópia. Eu uso muito o Pinterest como fonte de inspiração, mas você não precisa reproduzir igual. Eu amei o look da Sabrina. Eu preciso fazer exatamente igual? Não. Puxa, eu não sou muito de usar brinco grande. Então, o que eu posso pegar daqui? Faz uma releitura, você faz uma releitura para sua realidade, né? Perfeito. Então... E Sabrina, agora a gente está encerrando esse bloco, mas antes eu quero uma dica sua. Como usar a criatividade, como saber o que comprar
tá? Para organizar, assim, sem gastar muito. Você fica com essa pergunta que a gente vai pro intervalo e no próximo bloco você responde, tá bom? Até já, não sai daí, rapidinho. Viu só, gente? Voltamos! E a gente tá falando aqui sobre organização de espaços, a gente tá falando sobre imagem pessoal, e a gente tá vendo, né, que não precisa gastar horrores para ficar sempre elegante, sempre bonita, também não precisa gastar horrores para organizar a sua casa, o seu espaço, a sua empresa. Eu tava falando com a Sabrina no bloco anterior e você ficou devendo uma resposta pra gente. O que a gente pode usar, que a gente já tem, com criatividade dentro da nossa casa? Que tipo de objetos, enfim, a gente pode reutilizar, Sabrina? Nessa pergunta, teriam 2 itens que eu poderia falar para o cliente utilizar novamente, que seriam a caixa de sapato, só que você não vai utilizar a caixa sem encapar ela. A gente pode comprar uma capa legal, encapar a caixa bem, porque eu não gosto muito do papelão por questão de traça. Uhum. Mas se você encapar ela com um plástico bem legal ali, a gente pode reutilizar. E os potes de vidro também, por exemplo, conserva. Eu vou dar um case aqui de uma cliente que ela quis reutilizar as conservas que ela tinha para armazenar alimento. E ela tinha conservas grandes, não era pequenas. Então, eram potes de vidros grandes e a gente reutilizou porque ela não quis, naquele momento, adquirir potes herméticos, que são os corretos, porque ela estava vindo de uma mudança, ela já tinha muitos gastos. Vamos dizer, não posso comprar o pote, porque não deixe os alimentos, né, só na embalagem com um grampinho de roupa. Coloque no potinho de vidro, ou pesquise pela internet algum pote. Mas para reutilizar, você pode reutilizar algum pote de vidro e a caixa, vamos encapar elas. Mas você tem que pensar na seguinte questão. A caixa ali você vai pegar, ela vai amassar. Você vai saber que com o tempo ali ela vai estragar. Então, você tem que ver se vale a pena mesmo o investimento de encapar aquela caixa para utilizar para aquilo que você vai armazenar. Às vezes o peso, ela vai rasgar, não vai aguentar muito tempo. Então, tem que pesar na balança se vale a pena. O que vai usar e para que momento, Isso. né? Às vezes não é uma coisa que vai usar para sempre, mas para aquele momento ali serve, Isso. né? Às vezes não quer investir em outras coisas. E com relação... Agora a gente tá indo, né? O último bloco, a gente tem aquele quadro, aquele momento que tem perguntas rápidas que exigem respostas rápidas. Ô, Sabrina, uma dica de ouro que você deixa para quem quer começar a organizar seus espaços ainda hoje? Escolha uma gaveta, escolha um armário, escolha um ambiente que está incomodando você, como a gente falou no início do programa. Você vai organizar a sua cômoda, por exemplo. Separe tudo por categoria. O banheiro é um ambiente também que o pessoal vai deixando para último plano. Separe os produtos faciais, os produtos corporais, o que é de cabelo. Deixe tudo separado, que assim você encontra com mais facilidade. Então, comece por um ambiente da sua casa hoje. Maravilhoso! Um pedacinho de cada vez. A Sabrina tinha falado um pouquinho disso no primeiro bloco. Comece com o pequeno, comece com um passinho de cada vez, né? Isso. Tire o excesso de roupa. Chame uma profissional para te ajudar. Se você tiver dificuldade, que ela vai te ajudar a escolher a peça certa para você retirar. Não precisa doar, mas também pode estar fazendo doação. Ou também tem os brechós circulares, que você pode levar a sua peça e estar vendendo também. Isso. Kesiane, como manter constância na imagem pessoal sem precisar ficar cedendo ou a modismos ou investindo muito? Porque, gente, não é todo mundo que tem a Paula da Gama da Modas Amigas, né? Pra vestir a gente. Felizmente eu tenho. Mas pra quem não tem, qual é a dica? Olha, realmente, a gente fala tanto de autenticidade, mas ela faz muito sentido, né? Porque se eu fico só consumindo tendência, a tendência de hoje já não é, a de amanhã não é a de hoje. As coisas passam muito rápido. Então, é muito louco que a gente acha que eu tenho que estar atualizada a todo momento, sendo que a gente não... É impossível acompanhar o que está acontecendo. Então, é focar em quem você é e o que você quer passar e ver como imageticamente você precisa se apresentar. Então, que roupas que vão comunicar aquilo que você quer, escolher melhor, pensar mais em qualidade do que em quantidade, porque às vezes, o que é caro para mim, Roberta? Caro para mim não é a calça de R$400, é as 5 de 100 reais, 4 de 100 reais, que não vão ter uma modelagem legal, que não vão favorecer meu biotipo, não vou ter... Então, assim,
opte por mais qualidade do que quantidade. Sabe o que funcionou que eu dei risada até que veio essa pergunta? Não tenha alegue a camiseta do vereador em casa, porque daí você não vai colocar. Exatamente. Quando você tira as roupas velhas, né? Não ter roupa velha em casa. Aquela roupa, vou lavar a calçada, né? Eu tenho só uma só. Não, é lógico. Uma coisa assim muito específica, né? Mas porque eu falo, às vezes a gente fica guardando a louça pra visita. Né? E não, a vida é hoje, a vida é agora. A gente tem que estar bonita pra gente, pro marido. Então, assim, pra que eu vou guardar aquela roupa pra um momento tão especial, Estar bonita sempre, né? Ter preparada, na verdade. Porque já aconteceu, antes do trabalho dela na minha vida, eu ia no mercado próximo de casa. Daí o pessoal me conhece. Daí eu tinha que me esconder se eu encontrava alguém. Sim. Então, pra que isso, entendeu? Então, esteja pros seus filhos de manhã. O que seus filhos vão ter de lembrança quando forem mais velhos? Minha mãe tava sempre bem vestida, bem legal. Então, assim, nossa imagem não é só sobre, né? Gente, eu adorei coisas. isso que vocês estão falando, né? Porque a imagem, ela passa, não é só na vestimenta. Às vezes tá assim com um batonzinho, tá com o cabelo, né, bonito. Então, a imagem é isso. É cuidado, né? Cuidado, É autocuidado, né? Ô, Sabrina, me conta uma coisa, rapidinho, né? O que o seu trabalho, o que o trabalho da Kesiane impacta no seu trabalho? O trabalho da Kesiane impacta nessas questões que eu tô trazendo a todo momento. Você ter as peças certas para utilizar dentro do seu armário. Você vai levantar de manhã, você já sabe qual peça você pode pôr naquele dia frio, naquele dia quente, né? Então, assim, ela ajuda muito você a escolher o que vai ornar no seu dia a dia, com a sua profissão, com a sua rotina. Ela vai ajudar a escolher a peça certa. Kesiane, a mesma pergunta para você. O que o trabalho da Sabrina impacta no seu trabalho? Olha, para mim, o Closet Clearing, principalmente, e o Personal Organizer é um combo perfeito, assim, sabe? Porque cada um vai usar um lado da organização, porque, de certa forma, o serviço que eu faço é uma reorganização da imagem da pessoa, né? Tira bastante peça. E a Sabrina consegue recolocar nos melhores lugares, de forma que vai facilitar. E é muito engraçado. Normalmente, as pessoas saem achando que tem mais coisa, se desfez de um monte de coisas e parece que, nossa, olha quanta coisa eu tenho. Por quê? Porque agora você visualiza tudo que você tem. Não tem uma peça em cima da outra, no mesmo cabide. Você nunca vai enxergar o que estava lá embaixo. Você vai sempre pegar o que está por cima. E quando você tem uma exposição adequada e você já sabe que você fez uma curadoria prévia, que você manteve ali o que faz sentido realmente para você, é sucesso absoluto, é um casamento perfeito. Se você for chamado para uma entrevista aqui com a Roberta, e ela falava, daqui 5 minutos tem que estar aqui, você sabe qual roupa, onde que tá aquela roupa especial para colocar? Ou você vai abrir o guarda-roupa e vai... E às vezes as pessoas falam o seguinte, eu não tenho espaço, e na verdade não tem organização, Isso, né? é verdade. Aquele olhar estratégico e inteligente para aquele espaço, não é assim, Eu tenho Sabrina? muitos cases de sucesso que a gente conseguiu abrir espaços. Eu trabalho muito com apartamento, então geralmente o espaço é reduzido. Nossa, mas a gente já teve vários feedbacks de clientes lá na minha página que a gente conseguiu sobrar espaço ou dividir melhor, daí distribuir melhor tudo que o cliente tem. Eu trabalho também com marcenaria inteligente, se você precisa de ajuda com isso. Eu tenho trabalhado muito com isso com esses anos aí de profissão. Eu tenho visto a dificuldade... Se vira nos 30, ela fala. Se vira aí para organizar tudo que eu tenho nesse ambiente. Então, eu posso ajudar você que é marceneiro a desenhar melhor a parte interna do armário para o cliente. Eu vou até o cliente e olho tudo que ele tem e eu desenho para aquela quantidade de calçado, tipo roupa longa, roupa curta. Às vezes fica tudo muito apertado ou o cabideiro é baixo. Isso mesmo. Agora, jogo rápido. Sabrina, se você pudesse transformar um hábito comum na organização que quase ninguém percebe, o que seria e por quê? Sempre que você chega, você coloca já o item no lugar que é dele. Uau! No lugar que é dele. Adorei. Preciso. Kesiane, como você aconselha lidar com a pressão social para estar sempre na moda, sem perder a autenticidade na imagem pessoal? Se acolher mais, se olhar com um olhar de mais compaixão. A gente tem esse olhar pelo outro e não tem por nós mesmos. Gente, programa maravilhoso, né? Dá vontade de colocá-las num potinho. Dá vontade de ficar... Um potinho organizado. Potinho organizado. Com etiqueta. Foi muito bom esse papo. A gente está chegando aqui ao final. Quero agradecer demais a vocês pela vinda de vocês. Quero agradecer a sua audiência, agradecer os nossos patrocinadores e apoiadores, Gevanzo Joias, Modas Amigas,
ambos vestem Roberta da Trindade, a Reibe Produções, a produtora da Rede TV Paraná, a Orbe 7 Estúdio, esse estúdio maravilhoso onde nós gravamos. Você quer gravar o seu podcast, quer fazer as suas fotos, gravar o seu programa e não sabe aonde, vem para a Orbe 7. O atendimento aqui, gente, é maravilhoso. Não é porque eu gravo aqui, mas são todos maravilhosos, são uns queridos. Guilherme tá aí gravando a gente lá. Ô, Guilherme, capricha aí. Thaís Silva, fotografia, beijo pra você. Ela que faz sempre as fotos e os vídeos também pra gente fazer o nosso making off. Então é isso, gente. Finalizamos mais um episódio. Deixem novamente as suas redes, Kesiane e Sabrina vai estar aqui em algum lugar. Sabrina Otimiza, deixa a sua última mensagem rapidinho pro pessoal. Cuide do seu tempo, cuide da sua família, priorize aquilo que é importante, não fique mais perdendo tempo acumulando aquilo que não serve mais pra você, porque às vezes a gente guarda tanta coisa e Deus tem o melhor pra gente, então quando você tira, você abre oportunidade pra Deus te dar algo novo. Uau, amei. Maravilhosa. Kesiane, Sabrina Otimiza, hein? Seguem lá. E a Kesiane, sua última mensagem. Meu arroba é Kesiane_Soares e viva a sua melhor versão. Eu acho que todo dia é dia pra gente estar linda e maravilhosa, pra quem a gente ama e principalmente pra nós mesmos. Maravilhoso, né, gente? Por hoje é isso. Finalizamos aqui com a frase que eu sempre digo, nosso mantra. Quem é que duvida do poder de uma mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até o próximo episódio, falando sobre auditoria e consultoria para mulheres que lideram. Até mais. Tchau!